relação entre os Flintstones e os Jetsons vai além do fato de que ambos desenhos foram criados pelo mesmo estúdio Hanna-Barbera no início da década de 60. O que a gente tem certeza é de que as duas histórias se passam em um mesmo universo, só que em épocas diferentes, certo? Sim, porque sempre tivemos certeza de que os Flintstones existem na pré-história, enquanto os Jetsons são habitantes do futuro. Mas será que essa é a verdade ou é algo que simplesmente a gente quer acreditar? Pois saiba que existem teorias interessantes sobre isso. Uma delas aposta que, na verdade, os Flintstones vivem um tempo futuro ao dos Jetsons, muitos anos após um apocalipse ter acabado com a Terra. E há também quem aposte em algo mais louco. Ai, que loucura! Que as duas famílias, na verdade, coexistem na mesma época. Os Jetsons viveriam de um jeito avançado e futurista, acima das nuvens, enquanto os Flintstones viveriam um lifestyle mais simples, pré-histórico, na superfície da Terra. Será que é nisso que Hanna e Barbera pensaram e nunca admitiram? Quanto de verdade há nessas teorias? É esse o assunto que vamos explorar neste Mitos do Pop. Na verdade, já está provado que as duas famílias coexistem em um mesmo universo, né? A gente ficou sabendo disso em The Jetsons Meet the Flintstones, um programa especial transmitido originalmente em 1987. Isso foi mais de 20 anos depois da criação dos últimos episódios originais desses desenhos. Na história desse especial, o garoto Elroy Jetson constrói uma máquina do tempo que deveria levá-lo ao futuro. Mas um problema técnico transporta toda a família Jetson para outra época. E assim, eles acabam conhecendo a família Flintstone. Ao que tudo indica, esse encontro aconteceu na época dos Flintstones, na pré-história. Mas, e se na verdade os Flintstones estiverem no futuro em relação aos Jetsons? Então, há quem creia que seja esse o caso. Deixa eu dar um pouco de contexto antes de ficar confuso. Vamos lembrar que os Jetsons foi criado em 1962, quando um conceito bem específico de futuro começava a se espalhar nas cabeças das pessoas. Era uma época de pós-guerra marcada pela reconstrução, e todo mundo acreditava que a evolução tecnológica era algo necessário após um longo período de destruição e atraso. Foi por isso que os Jetsons caiu no gosto do público. O desenho apresentou várias possibilidades bem interessantes para o futuro distante, como carros voadores, empregados robóticos e eletrodomésticos avançados. Aliás, até hoje, o ideal de futuro representado pelos Jetsons é referência para toda uma geração. Você já ouviu alguém reclamando, cadê meu carro voador? Então, veio daí. Bom, a história de Os Jetsons se passa no ano 2064, em uma cidade acima das nuvens chamada Orbit City. O pai da família, George, é funcionário de uma fábrica e está sempre cercado de robôs que executam todo o trabalho pesado. Todo o transporte é feito por veículos voadores e quase nunca se fala sobre o que há lá embaixo, na superfície do planeta. Já os Flintstones, que estreou em 1960, se passa em um ambiente aparentemente pré-histórico. Pode reparar, o ano exato jamais é citado no desenho. O curioso é que a população de Bedrock tem um estilo de vida que a gente identifica como moderno, mesmo que eles não tenham acesso a alta tecnologia. No lugar de máquinas, o trabalho duro é feito por animais que vivem reclamando. Bom, então é com esses elementos que a gente chega a essa teoria bem interessante que existe há um tempão na internet. A de que, na verdade, os Jetsons vivem no passado e os Flintstones no futuro. Em outras palavras, a realidade habitada por Fred, Vilma, Barney e Beth seria uma consequência de um apocalipse ocorrido na época de George, Jane, Judy e Elroy. Pegou? Então me acompanhe. Em Os Flintstones, a humanidade mostra conhecimentos incomuns para uma civilização pré-histórica. As pessoas utilizam máquinas modernas, apesar de movidas à força animal. Possuem noções de economia e usam dinheiro, cultuam artistas e comemoram datas cívicas como o Natal. Pensa comigo, como eles celebram o nascimento de Jesus Cristo em uma época antes de Jesus Cristo. Errou feio, errou rude. Olha, é improvável que os personagens de Flintstones receberam ajuda externa para obter esses conhecimentos. Nunca houve um episódio em que esse tipo de coisa foi explicada. Então a gente só pode presumir que eles estão se utilizando de técnicas e valores já existentes na sociedade. Faz sentido, não? Então, o que teria acontecido? Bom, imagine que alguma tragédia de proporções apocalípticas destruiu toda a sociedade futurista em que os Jetsons vivem. Daí, centenas de anos após esse fim do mundo, a vida recomeçaria na superfície do planeta, dando origem a dinossauros mais inteligentes que poderiam evoluir facilmente sem a presença dos humanos. Assim, quando a população humana sobrevivente se permitisse retornar ao chão, talvez por causa da escassez de recursos lá em cima, ela precisaria aprender a conviver com os animais, ao mesmo tempo em que tentaria recuperar
recuperar as facilidades a que estava acostumado. Concluindo, após a destruição e com o planeta ainda em reconstrução, a única solução possível seria apelar para um modo de vida mais simples, analógico e com a ajuda dos dinossauros. Ou seja, exatamente o que acontece na realidade dos Flintstones. É importante lembrar que os Flintstones foi criado no auge da Guerra Fria, quando o medo da bomba nuclear habitava o imaginário popular. Então, a ideia de que Fred Flintstone representaria o ser humano tentando recuperar seus valores perdidos após um apocalipse poderia muito bem ter sido criada naqueles tão otimistas anos 60. Ou seja, Jetsons é o passado, Flintstones é o futuro. Isso é muito Black Mirror. Certo, e se essa tese não for o bastante para deixar você chocado, então que tal mergulhar mais ainda no mundo da fantasia? E se os Flintstones e os Jetsons existissem não apenas no mesmo universo, mas também na mesma época? Eu tô passada, chocada. É uma teoria ainda mais ousada que também começou na internet, é claro. Um apocalipse, sempre um apocalipse, teria devastado a Terra, obrigando algumas partes da população a fugirem para cidades acima das nuvens. Assim, teria surgido a Orbit City em que os Jetsons vivem. Ao mesmo tempo, alguns sobreviventes, entre eles os Flintstones, teriam permanecido no planeta, agora primitivo, sem eletricidade ou facilidades tecnológicas. Imagine você um cenário semelhante ao do filme Elysium, em que a população privilegiada vive em cidades no espaço, enquanto o restante briga por recursos escassos na Terra. Só que no mundo de Os Flintstones, isso não seria tão ruim. Os homens teriam conseguido estabelecer uma rotina equilibrada, coexistindo com animais falantes e vivendo um estilo de vida moderno, mesmo que com pouca tecnologia. Sob esse ponto de vista, aquele episódio especial em que os Jetsons conheceram os Flintstones não teria sido uma viagem para o passado ou para o futuro, e sim uma espécie de teletransporte para a superfície da Terra abaixo deles. Essa sim é uma teoria louca, mas eu gosto muito. Bom, essas duas teses são ótimas, mas parece que agora existe uma explicação oficial para a sociedade de os Jetsons viver acima da Terra. Sim, isso está em uma história em quadrinhos dos Jetsons lançada em 2017. É claro que a HQ é um reboot que muda bastante os elementos que conhecemos do desenho. A Jane Jetson era uma dona de casa e virou uma cientista da NASA. Já a robô Rose virou um corpo de carbono sintético que guarda a consciência da mãe de George Jetson. Até aí, tudo bem. Mas por que a humanidade foi morar na estratosfera? Bom, algumas décadas antes, um meteoro de gelo colidiu com o Oceano Pacífico, causando grandes terremotos, erupções vulcânicas e um aumento no nível do oceano, deixando a Terra submersa. Uma fração da humanidade fugiu para estações espaciais construídas justamente para esse tipo de tragédia. E foi assim que os Jetsons chegaram até os seus móveis de design arrojado, robôs serviçais e carros voadores, porque um apocalipse ambiental matou bilhões de seres humanos. E tem um detalhe, a história em quadrinhos não menciona a existência dos Flintstones. Que pena, né? Daria para resolver aquelas duas teorias de uma vez só. Mas seja qual for a verdade em que você acredite, vale a pena fazer um exercício interessante. Qual desses conceitos de futuro você prefere para a nossa humanidade? Um ricamente tecnológico como o dos Jetsons ou um mais arcaico e simples como o dos Flintstones? É bom você começar a pensar nessa questão difícil, porque é bem provável que o nosso destino esteja em um desses dois cenários. E esse foi mais um episódio do Mitos do Pop. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos fãs de Hanna-Barbera e fique ligado para não perder nenhum vídeo do Adoro Cinema. A gente se vê na semana que vem. Tchau!